Olá, hoje vamos falar sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em 1483 e o desejo do seu pai era que o seu filho fosse um advogado. Então, aos 18 anos, ele entrou para fazer direito. E um dia, ele voltando da universidade, houve uma grande tempestade e Martinho Lutero tinha pavor da morte. E nesse dia, quase que ele morreu. E ali ele fez um voto, que ele não ia mais fazer direito e que ele seria um monge a partir daquela data. Então ele vai para o mosteiro e espera encontrar no mosteiro a paz interior que ele busca há tanto tempo. Só que isso não acontece. Aquela culpa pelo pecado, aquela coisa dele se sentir miserável diante de Deus, aquilo não passa. Ele não tem perdão dos seus pecados, ele não se sente perdoado. E então ele se forma em doutor em teologia e ele começa a ensinar na Universidade de Wittenberg sobre Salmos e depois sobre Romanos. E quando ele chega em Romanos, que ele começa a expor a palavra de Deus, a estudar versículo por versículo, ele compreende que o justo vive pela fé. É esse versículo que salta. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Pela fé em quê? Pela fé na palavra de Deus. Pela fé no sacrifício de Jesus. E ele entende que Jesus morreu por ele. E através da morte de Jesus e da sua ressurreição, nós temos o perdão dos nossos pecados. E aí aquilo é revolucionário na vida dele. Ele escreve 95 teses, 95 pontos, onde ele afirma a salvação pela fé na obra de Cristo na cruz. E rompe aquele ensino das indulgências. Ele se põe frontalmente contra as indulgências. E aí a cúpula da Igreja Católica manda chamar ele. O que é que você está ensinando? Queremos que você renegue. E ele diz, eu não vou negar. A essa altura, ele já pregava lá na paróquia em alemão. O povo entendia a palavra de Deus, porque, desculpe, a palavra estava sendo pregada na língua do povo. E isso era raro naqueles dias. Era condenado. Ninguém podia ensinar na língua do povo. Tinha que ser em latim. Mas Martinho Lutero estava ensinando a palavra em alemão. E era grande o número de seus seguidores. E lá na cúpula a Igreja Católica fala, nega. E aí ele tem aquela frase que ele diz assim, já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas. A não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada ou com razões decisivas, não posso me retratar, pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem na dos concílios, porque é manifesto que, frequentemente, se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me, porque é perigoso e não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Era a noite de 18 de abril de 1521. Ali, ele saiu daquela reunião e os seus algozes planejaram matar ele. Assim como fizeram com John Hus 100 anos atrás, quando queimaram ele à fogueira. Agora também tramaram a morte de Martinho Lutero. Um rei amigo de Martinho Lutero ficou sabendo e sequestraram Martinho Lutero e esconderam ele num castelo. Assim ele foi livre da morte. E ali naquele castelo, ele traduziu a Bíblia, o Antigo Testamento para o alemão e parte do Novo Testamento. Passado algum tempo, quando a poeira baixou, ele voltou para Wittenberg. E ali ele continuou pregando
Porque enquanto ele ficou preso, os seus seguidores continuaram a pregar. Era a reforma. Não tinha mais retorno. A imprensa tinha sido inventada. Agora ensinos eram impressos, não eram mais copiados à mão. Então muitas cópias eram feitas ao mesmo tempo e aquilo se espalhou. Não tinha mais como voltar atrás. Era a reforma. Martinho Lutero, chegando de volta, completou a tradução do Novo Testamento. E ele completou toda a Bíblia na língua do alemão. Estava declarada a reforma protestante. Martinho Lutero, ele não tinha intenção de sair da Igreja Católica. Ele não tinha intenção de formar uma nova igreja. Ele queria reformar a igreja. Que a igreja voltasse para as Escrituras. Esse era o intento de Martinho Lutero. Mas isso não foi possível. Rompeu a reforma protestante. A reforma protestante foi uma reforma do ensino. Aquilo que estava sendo ensinado era contrário à palavra de Deus. Então a reforma foi um retorno ao estudo verdadeiro da palavra de Deus. Foi uma volta às Escrituras. A influência de Martinho Lutero se espalhou por toda a Europa. Vários reformadores se levantaram. Era Deus reerguendo a sua igreja, trazendo de volta a palavra de Deus. Agora, para a igreja, que realmente era a sua maior fonte de autoridade, eram as Escrituras, e não mais a tradição da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro.